Esse vídeo foi um dos vídeos mais difíceis pra mim fazer e como eu gostaria de fazer. Eu queria realmente dissipar-me de todos os vídeos já feitos sobre Silent Hill 1, principalmente porque é um jogo que eu estava tendo minha primeira experiência com ele. Sim, eu que tenho muito medo de jogo de terror, pra mim assusta muito. E o Japão tem algo muito bom quando eles fazem jogo de terror. Eles pegam na alma, numa ferida. Eles não precisam só fazer uma criaturinha que dá medo. Eles fazem uma criatura com significado. E eu poderia definir Silent Hill como isso. Algo com significado. Um terror que é muito além de um bichinho que pula na sua cara. E isso que é o maior brilho do jogo. Então eu fiquei com muita dificuldade de iniciar esse vídeo sem passar por coisas que já foram passadas, como a história ou a gameplay, sendo que isso não é o mais importante do jogo, mas não é algo que não se deve analisar corretamente. Onde Kenshiro Toyama, um artista japonês que estudou em 1970 na Tokazuke University, mesmo sempre gostando de videogame, ele era um cara diferenciado, ele não queria se conectar com jogos, ele nunca pensou que isso poderia acontecer até vir um representante da SEGA que fez um seminário em sua faculdade e ele concluiu um curso lá e do nada, pum! Trabalhando para a SEGA, numa versão de Snatcher, lançado para PC 8801. E sim, se você lembra desse PC, você tem mais de 42 anos. E é da década de 80. Minha hora chegou. Já no PlayStation 1 era um pouco mais embaixo a realidade na época, porque era 3D e antigamente isso era alta indústria dos videogames. Não era qualquer um que podia aguentar um tranco pro jogo de PlayStation 1, então era muita responsabilidade você lançar um jogo. E bem, já por ele ter o contato do Hideo Kojima, imaginamos o que aconteceu, né? Toyama, como um bom artista que é, acabou querendo explorar melhor esses polígonos tridimensionais realistas da época, mostrando um jogo chamado Track Field, conhecido no Japão como Hyper Olympics em Atlanta, lançado em 1996, lá no início da vida do PlayStation 1. E bem, o nome do jogo já é algo autoexplicativo, é um jogo de Olimpíadas. E ele foi o responsável pelo design dos personagens. E os designs desse jogo é muito bonito para um jogo de Olimpíada. E olha que eu não sou muito fã dessa temática. Tá, mas por que eu dei toda essa volta no final das contas em si? Falei de um jogo nada a ver de Olimpíada. Falei da história de apenas um designer e de tudo que ele fez no caminho. Cadê o Silent Hill na história? E aí começa. Graças ao esforço desse cara, ele foi chamado pela grande Konami na época. E a Konami decidiu dar oportunidades para muitos jovens, onde Toyama foi colocado como diretor da equipe, cargo de responsa. E eu acho que de todas as opções que eles poderiam ter, foi simplesmente por esse cara de diretor. E vocês vão entender a magnitude de Silent Hill. E foi graças a tudo isso, esses decorrentes, que saiu Silent Hill. O jogo demorou 3 anos para ser feito, e houve muito estudo do time sobre as características do jogo, do que queria o jogo, e até de lá veio a piada do OVNI, porque a Konami queria algo diferente, um jogo de terror com muitas referências em si, com algo oculto, brincando com o conceito de OVNIs, e é daí onde vem a piada de OVNIs, ou melhor, todos os finais de OVNIs de todos os jogos. Vem meio que dessa piada de que a Konami queria um jogo de terror com OVNIs, e eles acabaram fazendo o final. Mas agora indo para as minhas sensações de Silent Hill, o que ele passa, ele é um jogo de consequências e sensações. Tanto que o meu final favorito desse jogo não é nem o final principal, o canon, e sim o final onde o protagonista perde tudo. Eu adoro esse conceito de alguém perder tudo, esse final macabro e sombrio que você só consegue matando a sua filha, acabando com tudo. E o melhor detalhe é que dá a entender no jogo que nada aconteceu, ele só morreu no acidente de carro. Bem, é algo que eu não acredito porque a gente tá falando de Silent Hill. E eu vou explicar melhor esses finais e tudo junto. Eu só dei esse destaque porque foi o melhor final do jogo, na minha opinião. É um final melancólico. E a história do jogo é melancólica. Por mais que tenha algumas coisas bem zoadas no primeiro jogo, simplesmente é incrível algumas coisas. É a história de um pai querendo salvar sua filha.
Isso é legal. Essa jornada dele, essa sensação de 24 horas estar procurando a Cheryl e não encontrar. Então Harry Mason sofre muito no jogo e ele não fez nada diferente de outros protagonistas. Ele tá simplesmente na sínia e no horror de Silent Hill. A versão que eu tô jogando é uma traduzida por fãs, tá? Então por isso que tá em português. Mas a primeira frase desse jogo é incrível. O medo de sangue tende a criar o medo pela carne. E começar com isso me deixou bem chocada no início, porque eu fiquei, como assim? Como é que? Sabe? E aí você vai entendendo um pouco dessas frases com o culto dentro do jogo, que é o culto Samael, que é um bando de lunático, que é explicado de uma forma bem deturbada no filme original de Silent Hill, mas que no jogo eles são bem importantes, porque eles moldam os eventos que aconteceram antes mesmo do primeiro jogo, que eles cultuavam um deus errôneo e querem trazer esse suposto deus de volta. Então esse culto é bem interessante dentro do jogo. E, bem, como não é um vídeo focado tanto na história do jogo, que eu não quero fazer isso, porque já tem milhares de vídeos nesse quesito, é mais como foi a minha experiência, eu tenho a dizer, esse jogo é muito bom nesse início, porque ele mostra a viagem de um pai com uma filha, e alguns plot twists no meio. E isso só na cutscene inicial a gente vê a moto da policial Sibyl. Sim, uma policial que aparece no início do jogo batida, e meio que mostra o que aconteceu pro início do jogo começar, que foi o acidente de veículo e o Harry Mason acordando sem sua filha Cheryl ao seu lado, a Cheryl Mason. Mas muita calma nessa hora, o contexto tá vindo aí P2 de contexto. Cheryl é uma filha adotiva de Harry Mason, onde os dois encontraram Harry e sua falecida esposa. Sim, a esposa do Harry Mason morreu, ele só tem a filha. Morreu, pelo que dá a entender no jogo, de uma doença, sobrando a ele ter a difícil tarefa de ser um pai solteiro, assim como uma mãe solteira tem essa tarefa difícil, tornando Cheryl sua única família no jogo, então o peso aumenta 1000 vezes com isso. Mas tá, o que tem de importante ela ser adotiva? Isso é explicado em outros jogos, principalmente no Origins, sobre Alessa em si. Cheryl é uma outra parte de Alessa, uma parte que queria ficar livre desse caos inteiro. Tanto que no início do jogo é a Alessa que faz a gente sofrer o acidente, como se ela estivesse tentando evitar que o Harry Mason fosse passar essas malditas férias em Silent Hill, que é uma cidade turística. Dando o contexto, Silent Hill era uma cidade bem importante, e principalmente pela sua mina de carvão, até a cagada acontecer, e até tipo os dias atuais da cidade, a cidade ser coberta por uma neblina devido a um incêndio que aconteceu nas minas de carvão. Além dessa parada que deixa a cidade bem menos turística no meu ponto de perspectiva, temos o grande problema do culto Samael, que é um culto que tem adoração a um demônio que eles acreditam que seja Deus, e que a Alessa é a chave para trazer esse demônio à vida. Ela que seria a progenitora desse demônio, ela que seria aquela que daria a luz para essa criatura. E meio que a cidade criava essa expectativa maltratando muito a menina. Então botaram fogo nela, ela apanhava muito, ela era forçada a fazer coisas que ela não queria, justamente porque ela nasceu com esse dom, essas habilidades sobrenaturais de modificar, de levantar objetos e afins. Esse é o básico da história pra gente entender a maioria dos contextos. Tem muitas outras coisas, mas como eu falei, o foco do vídeo não é esse. E bem, eu sei que é importante, mas indo pro tempo atual de gameplay a gente sai. E é aí que a nossa aventura começa. A aventura de um pai tentando salvar a sua filha. E começando pelo básico do jogo, as cutscenes são muito bem feitas pelo Play 1, sério. É muito lindo, a equipe de design, ó, tá de parabéns. As intercalações, as transições, tudo é lindo pro PlayStation 1 e devia ser incrível naquela época. Principalmente a câmera. Tinha uma piada entre os desenvolvedores que eles queriam fazer um Resident Evil 1 meio pastelão de terror. Só que eles conseguiram fazer algo muito cinematográfico. O jogo de câmera dentro do Play 1 parece coisa de jogo atual de terror. Sério, essa brincadeira da câmera vir nas costas, de quando você anda no jogo ela se modificar. A própria neblina que foi posta acidentalmente, porque o Play 1 não tava aguentando esse jogo, e com toda a razão, o Play 1 suava para rodar esse jogo. É sério, é um jogo extremamente complexo para sua época, lançado em 1999. Ele teve apenas 3 anos de desenvolvimento esse game. Isso é impressionante. O jogo de câmera,
as criaturas, cada uma tendo seu significado dentro da lore. Cada rua do jogo tendo seu nome, importância. Por exemplo, Rua Batman, Richard Batman, pseudônimo de Stephen King, uma referência que ele escreveu do livro The Regulators. Ou até mesmo a Rua Bloch, Robert Bloch, o autor do Psycho. Ou mais legal, a Rua Stanford, John Stanford, o autor do livro Mind Prey. Então, tipo, tem várias ruas que são referências a algum autor de livro, a um filme ou alguma figura importante. E isso é incrível. Tipo, literalmente uma carta de amor pra cada fã. Principalmente eu que gosto muito dos livros de Stephen King, por mais que tenha livros que eu acho bem controversos, algumas coisas que estão nele. Tá, eu me animei. Mas voltando pro simbolismo de cada criatura, a gente tem os Growners, que são os cachorrinhos do jogo, bizarros e deformados. Senhor. Eles são criaturas hostis, porque a Alessa tem medo de cães. Ela tem horrores por esses cachorros. Então, na perspectiva dela, esses cachorros são monstros que se refletem no mundo de Silent Hill devido aos seus poderes. Então, cara, uou. Outro inimigo meu que é meu favorito, que aparece na parte dos esgotos, onde eu me fudi pra caralho por causa de munição e de eu me cagar muito por essas criaturas, que são os fucking Stalkers. Mas essas criaturas, elas são uma variante dos Lavor Stalkers. Os Stalkers, ao contrário dos Lavor Stalkers, que são inofensivos e tímidos, eles só desaparecem e fazem um barulho extremamente assustador que você se caga inteiro. Os Stalkers em si, eles são, como eu disse, encontrados nos esgotos e eles representam o pútrida e negligente eram as escolas e os colegas da Alessa na sua época de escola. Se ela já era maltratada no culto, em todo canto, ela era mais maltratada ainda na sua época de escola, tanto que foi inventado os Larval Stalkers e os Stalkers normais. O Lavar sendo tímido, sendo a negligência, ela tipo triste, aquela coisa de você querer sumir, por isso que os Larval Stalkers só somem no jogo. Já os Stalkers são a agressividade, a crueldade, sabe, em si. E isso é incrível e bem maneiro. Tem as crianças cinzas e outros inimigos, mas eu posso ficar aqui citando cada simbolismo e tudo representa a Alessa, o quanto ela sofre, o quanto o culto e o quanto a cidade se molda ao psicológico dela. E não só isso, quanto cada personagem de Silent Hill tem o seu próprio terror dentro dela. Então vamos para outros personagens que isso é incrível. A verdade que cada criatura tenha seu significado. Isso é muito bonito dentro do jogo e é um trabalho de se respeitar e digno. E cara, não é só isso que é lindo no jogo. Claro que eu dei uma incrementada no meu emulador para ele ficar mais bonito, mas ainda assim não tira a beleza natural do jogo, dos saves, dos arquivos, de tudo. E lembra quando eu falei que cada coisa era interligada? O livrinho de desenho que ela tava segurando na cutscene aparece lá no início do jogo e a gente descobre onde ela tá, que é o caminho rumo à escola, e outras coisas vão aparecendo, a Sibyl aparece, e cara, na cutscene ela estava com a moto jogada. Tipo, what the fuck? O que aconteceu pra ela parar ali? O que houve, né, dentro da história do jogo? E cara, aí que começa algumas coisas que são só cômicas, onde a Sibyl, uma policial, dá uma arma pro civil desconhecido, ou mesmo civil que ela estava seguindo dentro da cutscene. Então, tipo, é cômico. E meio que parece que a Sibyl e o Harry Mason estão em dois mundos diferentes do que está acontecendo, como se eles não estivessem vendo a mesma coisa. E é um padrão que vai se repetir conforme os personagens presos em Silent Hill, como se cada um estivesse vivendo uma coisa diferente dentro do próprio jogo. E isso é genial, como se a cidade moldasse a isso. Inclusive, a Sibyl é uma personagem bem importante porque ela te dá arma, você encontra ela no local que você pega o rádio, que é onde você detecta se tem inimigo ou não. Ele faz um barulho estridente que faz qualquer um ligar o sinal de Wi-Fi pela bunda. De tão medo, não passa nada, nenhum átomo por causa desse rádio. Então você fica, deixar ele ligado para saber se tem inimigo ou deixar ele desligado para você não ter um derrame. Além de lá, a gente tem a nossa primeira luta com a nossa pistolite e descobrir que balas são muito importantes. Se você for um pouco melhor e gamer o suficiente para matar os inimigos com a pancada ou com o cano que você vai encontrando quando você vai se desenvolvendo no jogo, parabéns, eu não consigo. Eu tive que maneirar e fugir de muito inimigo para não gastar munições. E sim, munições são muito mais importantes. Se você acha que munição é importante em Resident Evil 1, 2 ou 3, saiba que em Silent Hill munição é quase água. Você precisa mais de munição do que água nesse jogo, ou bebida ou comida. Sério, procure munição, não se hidrate em Silent Hill. Agora, se de dia com essa neblina o jogo já é um caos, os cenários à noite então, o seu rabo não passa Wi-Fi. Sério, na escola, quando tá tudo escuro, você quase quer morrer. No. Wait.
Os enigmas desse jogo, comparado aos outros, eles são um pouco mais simples e um pouco mais simbólicos baseados em livros. O meu favorito é o que se baseia em Alice no País da Maravilha, onde você tem que pôr as coisas em ordem, e eles se limitam a isso, a pôr algo em ordem, ou a digitar alguma coisa, ou referente a alguma obra. E isso é bem legal porque você tem que estudar para saber de alguma coisa. E os outros Silent Hill seguem esse padrão com alguns enigmas mais simples e outros bem mais elaborados do que o 1, mas ainda assim o 1 se destaca porque tem muita coisa literária dentro dos enigmas e eu acho isso incrível. Agora, indo para os personagens da lore, a gente tem muitos que são importantes e que se energizam com esse conceito de eu estou nesse mundo, eu estou nesse canto, eu não estou nesse canto, cada um vivendo seu próprio inferno pessoal. Começando pelo nosso próprio protagonista, o Harry Mason é uma pessoa bem equilibrada, um escritor, sabe? Isso é bem legal, ele ser um escritor que, cansado, sim, bem cansado pelo seu trabalho, decide viver umas férias. E ele passa por esse inferno, mas nada se compara ao inferno de vários personagens. A Sybil é uma policial que veio por acaso, por causa de uma interrupção repentina, uma correspondência, algo que ela deveria investigar, ela acaba parando em Silent Hills por uma coincidência. Mas uma teoria que tem muito, que o pessoal usa de alguns comentários, é que o sobrenome faz alusão a uma policial da vida real, que foi uma assassina, que é Lawrence Bakeneck. Sim, é uma referência bem interessante se vocês querem fazer algum link que ela fazia alguma coisa de errado. Iconicamente, essa referência bate muito com a batalha final caso você não consiga o líquido Aglaophotis para libertar ela dessa possessão num dos finais do jogo. Inclusive, ela tem um dos melhores finais na fandom, né, que todo mundo fala que é o final que você fica com ela. É um final que até recria como o Harry Mason e sua esposa encontraram a Cherry Mason. É bem legal, o pessoal adora esse final porque meio que os dois dá a entender que ficam juntos, mas infelizmente o 3 só aceita o final que a Sybil morre e ele salva a Cheryl. É só isso! Nós temos a Lisa Garland, que sinceramente é a personagem que mais me dá dó da série inteira. Ela é uma enfermeira que era responsável por cuidar da Alessa quando pegou fogo. Ela estava com graves queimaduras e ainda viva. Inclusive tem uma fita que você encontra que se você assistir ela no outro mundo, no primeiro mundo não tem nada, você não entende. Mas assistindo ela no outro mundo você entende o quão ela estava sofrendo pela menina e desejando que a Alessa morresse. O que é isso? Ainda tem uma febre alta em comum. Os olhos não se abrem. Verificando o pulso, ainda está respirando. A pele está queimada. Mesmo quando eu troco o curativo, o sangue e o pus não param de vazar. Por quê? O que mantém essa criança viva? Eu não aguento mais. Eu não direi uma só palavra. Eu prometo. Só, por favor. Ela não estava aguentando mais ver a menina naquela situação queimada e viva. E ela era muito influenciada pelo médico local, que era o Michael Kaufman, que eu vou apelidá-lo de filho da... o médico que trabalhava no local, onde ele fez a Lisa sofrer muito, inclusive ficar dependente de drogas. Michael Kaufman fez isso com o único intuito de sair de Silent Hill, porque os moradores iam viver esse inferno pra sempre. Principalmente ele é responsável por muita cagada que aconteceu em Silent Hill, então é um personagem odiável do início ao fim. E é um personagem que a gente conversa no hospital pela primeira vez e dá a entender que ele tá matando um daqueles bichos. Mas o que ele fez a Lisa sofrer, inclusive, abusando psicologicamente dela, drogando ela pra ela ficar viciada e depender cada vez mais disso e obedecer qualquer coisa que ele fale. E além do fato de torturar ela de várias formas possíveis, inclusive amando de cuidar da própria Alessa dentro do hospital, deixando a cabeça de Lisa cada vez mais instável. Tanto que toda vez que a gente encontra a Lisa, ela tá numa situação estável, ela está com medo de tudo, ela não quer sair nem da própria sala. Até ter a cena mais triste do jogo, sim, eu queria ter um jeito de salvar ela, mas não tem no jogo. Dá muita dor no coração vendo ela virando um deles, e o Harry só metendo a muqueta na boca dela. Então, tipo, é bem triste, é o final dela no jogo. Tô triste. Mas esse sim é Silent Hill. Sério, um dos jogos que eu achei incrível de jogar, foi a melhor experiência, mecanicamente é muito superior ao Resident Evil 1, eu falo em questão de botões de tanque, eu tenho um sentimento muito maior de fluidez com armas, com tudo no jogo. Então, cara, a câmera, tudo no jogo é incrível. Ele mecanicamente, história em si, tudo é divertido nesse jogo, ele dá medo de verdade até hoje, eu nunca pensei que ia me cagar com um jogo de PlayStation 1. E o melhor desse jogo em si
é como ele manipula a sua audição, como ele te deixa paranoico. Eu fiquei paranoico o jogo inteiro, olhando criatura, olhando bicho, segurando arma, fugindo, entrando em desespero, morrendo por entrar em desespero. Toda aquela sensação de jornada em busca da sua filha, pegar a arma, ir para um canto do outro, reconhecer o mapa, aprender a lidar com o mapa, aprender a lidar com as criaturas. Sim, quando você morre por alguma criatura, ele dá uma dica do jogo que pode ser útil para você. Então, sério, racionar munição, saber quem é que tá falando a verdade, mentindo pra você, é incrível essa experiência que o jogo quer passar e verdadeiramente, de coração, é o melhor Silent Hill na minha opinião e merecia muito um futuro remake desse jogo. Claro que houve tentativas e até mesmo uma carta de amor feitas por fãs chamada de Silent Hill Shattered Memories, que é um jogo muito bem feito, incrivelmente detalhado e com uma história melhor ainda. Então eu vou trazer esse jogo secundário de PSP pro canal e falar um pouco sobre, mas eu quero saber o que vocês acharam sobre esse vídeo. Vocês gostaram? Comentem aí. E até um próximo susto.